Você já se sentiu mais tranquila só porque estava cuidando de alguém? Já sentiu um vazio estranho quando ninguém precisava de você? Já confundiu ser necessária com ser amada? Se você respondeu essas perguntas, hoje vamos falar sobre Deméter e sobre uma das formas mais silenciosas e mais socialmente aplaudidas do apego ansioso, a codependência. Eu me chamo Diana Stern, sou especialista em comportamento feminino e fundadora do Instituto Libertário. Seja muito bem-vindo ao podcast Como uma Deusa. Marta tinha 47 anos. Era a pessoa a quem todos recorriam. Filhos, marido, colegas, amigas. Sabia sempre o que dizer, sempre o que fazer, sempre em como ajudar. Mas quando chegou até mim, disse uma frase que ficou comigo. Diana, não sei quem sou quando ninguém precisa de mim. É como se eu desaparecesse. Hoje, vamos entender por que Marta e tantas mulheres como ela constroem uma identidade inteira à volta de serem necessárias. E por que isso, apesar de parecer generosidade, é também uma forma de apego ansioso. Deméter e a origem da codependência. Já conhecemos Deméter, a deusa que entra em luto quando Perséfone, sua filha, é raptada, que deixa o mundo inteiro sofrer com sua dor, cuja identidade está profundamente ligada ao papel de mãe, de cuidadora, de quem sustenta a vida ao seu redor. Hoje, olharemos para esse mito através das lentes do apego. A codependência não é, como por muitas vezes se pensa, simplesmente gostar muito de ajudar. É um padrão específico, onde o sentido de valor próprio depende quase inteiramente de ser necessária a alguém. Isso instala-se tipicamente em ambientes onde a criança aprendeu muito cedo na vida que o seu valor estava ligado ao que ela fazia pelos outros, e não por quem ela era de fato. Talvez tenha crescido cuidando de um irmão mais novo, ou gerindo emocionalmente um pai ou uma mãe instável, ou simplesmente recebendo mais atenção quando era prestativa do que quando simplesmente apenas existia. Essa criança aprende uma equação silenciosa. Ser útil é igual a ser digna de amor. E cresce repetindo essa equação em todas as relações na sua vida adulta. Se ainda não sabe qual é a sua deusa predominante, o quiz gratuito no site do Instituto Libertário tem 7 perguntas e o resultado chega no seu e-mail. O link está na descrição. Como a codependência de Deméter se parece na vida real? A codependência, através do arquétipo de Deméter, manifesta-se de formas muito reconhecíveis. A primeira delas é o cuidado como regulação da própria ansiedade. Quando alguém próximo está sofrendo, essa mulher sente uma urgência quase física de resolver, de ajudar para se aliviar. Não é apenas empatia, é que a dor do outro ativa uma ansiedade interna que só se acalma quando ela intervém. A segunda forma é a dificuldade extrema em receber. Mulheres com esse padrão frequentemente sentem profundamente desconfortáveis quando são cuidadas. Um elogio é desviado, uma oferta de ajuda é recusada, mesmo quando exausta. Porque estar do lado de quem recebe ativa uma vulnerabilidade que o papel de cuidadora sempre permitiu que evitasse. A terceira forma é a escolha inconsciente de parceiros que precisam de ser salvos ou cuidados. Este é talvez o padrão mais relevante para o apego. A mulher com codependência tende a sentir-se atraída por pessoas com dificuldades visíveis, emocionais, práticas, até de saúde, porque a necessidade do outro lhe dá um papel claro e um propósito imediato dentro da relação. E aqui está a ligação direta com o apego ansioso. Cuidar compulsivamente é também uma forma de garantir o vínculo. Se eu sou indispensável, não posso ser abandonada. Se eu estou sempre dando, tenho controle sobre a permanência do outro. É amor genuíno, mas misturado com uma estratégia inconsciente de busca por segurança. Voltando a Marta,
Ao explorarmos a sua infância, surgiu uma imagem muito clara: uma mãe deprimida, presente fisicamente, mas ausente emocionalmente durante longos períodos. E Marta, ainda pequena, tinha percebido, sem que ninguém lhe dissesse nada, que quando ajudava sua mãe, animava a casa, cuidava dos irmãos mais novos, recebia de volta um pouco mais de atenção e de aprovação. Se eu era útil, ela sorria para mim, disse Marta. E essa equação nunca mais abandonou. O trabalho que fizemos não foi ensinar Marta a parar de cuidar. O cuidado genuíno é um dos seus maiores dons, e retirá-lo seria uma perda real. Foi ajudá-la a distinguir entre cuidar a partir de uma abundância, porque genuinamente quer e tem para dar, e cuidar a partir do vazio, como uma forma de regular a sua própria ansiedade para garantir o vínculo. Uma das primeiras práticas foi simples, mas revolucionária para ela: aceitar ajuda sem imediatamente ter que retribuir. Deixar alguém preparar-lhe um jantar, sem insistir em ajudar na cozinha. Receber um elogio sem se desviar. Meses depois, Marta partilhou algo que me surpreendeu. Numa tarde em que não tinha nada para fazer por ninguém, os filhos fora, o marido trabalhando, sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma quietude que não era um vazio. Era apenas ela, sem função, e ainda assim completamente inteira. Foi a primeira vez que percebeu que existia, mesmo quando não estava sendo útil a ninguém. Se a história de Marta ressoou, o Quiz das Deusas pode ajudar a confirmar se é mesmo Deméter e a codependência que estão a operar na sua vida. O link está na descrição. E o caminho de integração para a regulação de Deméter. Trabalhar a codependência de Deméter não significa parar de cuidar. Significa aprender a distinguir entre dar por escolha e dar por uma necessidade de ser necessária. Existem 3 movimentos concretos que nos ajudam. Primeiro, perguntar antes de ajudar automaticamente. Estou oferecendo isso porque genuinamente quero ou porque não suporto ver essa pessoa lidar com isso sozinha. A segunda forma é praticar receber, mesmo que seja desconfortável. Aceitar um elogio sem se desviar, aceitar uma ajuda sem imediatamente retribuir. Deixar que o desconforto exista, sem fugir dele. E o terceiro, cultivar espaços onde não há ninguém para cuidar. Um tempo sozinha, sem função, sem tarefa, não como recompensa de depois merecer, mas como parte regular e legítima da sua própria vida. Deméter integrada continua a ser uma mulher profundamente generosa, mas já não precisa ser mais necessária para saber que existe. E essa diferença muda tudo na forma como ela ama e é amada. Hoje aprofundamos Deméter através da codependência. Se esse padrão ressoou, a proposta para a semana é bem simples. Deixe que alguém te ajude, sem retribuição imediata. Apenas se abra para receber. O e-book Como uma Deusa está disponível na descrição. Lá temos um capítulo inteiro sobre Deméter para que você possa se aprofundar nesse padrão. E se sente que esse padrão está a te custar mais do que consegue administrar sozinha, a Sessão das Deusas foi feita exatamente para isso. O link para marcar está na descrição. Um abraço e nos vemos no próximo episódio com Era e o apego ansioso como controle. A sua história começa exatamente aonde a repetição termina. Nos vemos no próximo episódio.